Senhores, que fala Aldo Finanças de 29 de setembro de 2020, terça-feira. Então, calor, quente. Vamos falar um pouco sobre o tema e a relação entre teologia e filosofia. Para o estudioso da teologia, para o estudioso das escrituras, é muito importante a filosofia grega, a ocidental. Essa filosofia, ela tem os próprios manuscritos da Bíblia, é na linguagem grega, e essas palavras, e essa gramática, e essa argumentação povoou a mente dos apóstolos, e ela foi, portanto, preparada por Deus para que existisse na sua época, com a sua presciência, para que ela fosse escrita e transmitida às gerações seguintes. Portanto, nenhum cristão, em sã consciência, com bom senso, nenhum crente, nenhum cristão, seja ele católico ou evangélico ou protestante, que seja sábio, entendido e tenha bom senso, pode desprezar a filosofia ocidental. O que ocorre é que na filosofia ocidental nós temos correntes, escolas e academias diversas. E essas academias e escolas corromperam a linha mestra do desenvolvimento do pensamento e da sabedoria que Deus tinha preparado para que, na época apostólica e na geração apostólica, o evangelho se espalhasse pela Grécia, pelo Ocidente, aonde a linguagem da filosofia era a linguagem do Império Romano, era o grego, era falado em todo o Império Romano. E os eruditos, ou seja, os líderes dos estados, das academias, vamos dizer assim, dos cursos superiores da época, falavam e conheciam as palavras e as doutrinas gregas, além de outras, mas principalmente a grega, que gerou o que nós temos hoje de manuscritos mais confiáveis da palavra autógrafa, aquela que foi dita, inspirada e foi usada pelos apóstolos como instrumento de Deus para nos trazer a revelação do sobrenatural, do mundo sobrenatural e até mesmo também do mundo físico em que vivemos. Como, por exemplo, os conceitos de ressurreição, os conceitos de nous, de conhecimento. A palavra nous no grego significa conhecimento, etc. Mas para entender a filosofia é preciso, e aproveitar a filosofia para a fé, é preciso rejeitar a má filosofia, o existencialismo moderno, que são heresias do medievo, da Idade Média, de Duns Scott, começou com Duns Scott. Joaquim de Fiore tem algumas coisas que eu concordo que foram heresias que ele falou, mas não sobre o milênio, porque o milênio eu creio que é escriturístico, né? Então, um resumo dessa filosofia do pensamento grego do Ocidente, nós podemos ter com o desenvolvimento dos monistas pré-socráticos, ou os fisiocráticos, né? E os pitagóricos. Então, os monistas, eles diziam que tudo se resume a uma substância, no termo aristotélico, né? Para alguns desses monistas era a terra, era água para Tales de Mileto. Para outros era o fogo. Para outros era o ápero, ou seja, a externalidade e a internalidade. Então nós temos que entender que os homens discutiam sobre a origem, a causa inicial, a causa criadora, a causa formal e, vamos dizer assim, o fim destas causas, desse movimento. E foi com Aristóteles que estas categorias de pensamentos, de palavras, se desenvolveram e se organizaram. E a evidência de que foi Deus que preparou, porque
o profeta Daniel revela que Deus preparou esse império do Alexandre o Grande. Era o bode, né? Entre aqueles 4 impérios que surgiriam em relação ao povo de Israel. Então Deus revelou essa história da filosofia através do império de Alexandre o Grande, que foi instruído e educado por nada menos que Aristóteles, mas que teve que fugir depois da tirania de Alexandre, porque era muito jovem. Então, aí nós temos um resumo bruto da filosofia. E depois de Aristóteles nós temos no medievo São Tomás de Aquino. Concordo que São Tomás de Aquino ele foi um privilegiado de Deus, né? Ele conseguiu, pode ter tido alguns erros, mas principalmente o acerto dele em que Maria não era imaculada, né? Na concepção, que só Jesus é imaculado, concorda com as Escrituras. Alguns filósofos cristãos católicos discordam dessa posição de São Tomás, mas eu não. Então, a filosofia ela tem essa utilidade. Tudo que nós vivemos hoje, como um materialismo comunista da China, que quer comer o mundo todo, porque precisa de comer a energia humana, é a comida. Por outro lado, os capitalistas árabes, com Alá, com a teologia da energia das máquinas, o petróleo, né? E a elite ocidental, no meio dessa guerra, eu digo assim, o capitalismo é a vespa e o comunismo são os ovos, né? Da vespa. E os dois estão devorando a terra em guerras fratricidas. E isso vai até Armagedon e a volta de Cristo e o reino celeste na Sião do milênio, de Ezequiel, de Isaías, e também na Jerusalém celeste, de Isaías 54, e Apocalipse 20 a 22, de pedras preciosas. Então a cidade vem aquele livro de Agostinho, a cidade de Deus, a cidade dos homens, né? O governo de Nimrod, capítulo 11 de Gênesis. Nós vemos também essa cidade que foi construída por esse descendente maldito de Canaã, um descendente de Cão, filho de Noé. Portanto, nesse aspecto é importante nós organizarmos nosso pensamento, porque nós estamos confrontando no Brasil atual, por exemplo, com o movimento de esquerda, os partidos comunistas, PT, PSOL, e essa decomposição da família, do gênero humano, do feminismo, empoderamento, com vários maus que se dissolvem a ordem, dissolvem a sociedade para depois transformá-la em tiranias, em abominações, o bom ocidente cristão, né? E nós temos que saber de onde vêm essas fontes de pensamento. Esses espíritos continuam atuando, como o brahmanismo, nós estamos vendo os jovens sendo contaminados pelo brahmanismo, de yoga, etc., e tantas outras bobagens, como essa mística fitoterápica, de garrafada, de animismo. E, ao mesmo tempo, por outro lado, a indústria farmacêutica e a indústria genética de Wuhan, os comunistas, espalhando vírus sintéticos, né, manipulados em laboratórios, na sua guerra contra os chamados capitalistas, que são a mãe deles, né, que puseram eles como ovos, e agora os ovos cresceram e estão competindo com as vespas que os criaram. Bom, esse aqui é um pequeno resumo. Nós vamos aperfeiçoar a memória. Em filosofia é muito importante o nome dos filósofos e o ano, precisamente, de cada escola, de cada pensamento, até Aristóteles e São Tomás de Aquino. Mas a memória é difícil dessas coisas, e então nós temos que repetir até marcar na nossa memória. Shalom Hashem, que abençoe com esse aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e seu grande filósofo, do princípio criador e do nosso fim. Esse vos falou, Aleph.